pessoal, meu nome é Doralice Bezerra, sou assistente social e mestra de capoeira. Vou estar fazendo para vocês uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, de estatura baixa, estou vestida com uma blusa e calça preta, com um blazer branco, sentada numa poltrona de estampa floral. Estou no espaço da Associação Cultural Amigos da Capoeira, o Grupo ACAC, aqui na Caucaia, onde ao meu fundo eu tenho cadeiras de madeira, bandeirão do grupo, tenho uma timba e um pandeiro. Esse webinário abordará o tema Capoeira na Primeira Infância e é uma ação de contrapartida do projeto Capoeira Itinerante Ginga pelos Espaços de Caucaia. Para a nossa reflexão sobre o tema proposto, usaremos como base a Lei 13.257/16, que traz importantes avanços na proteção de crianças brasileiras de 0 a 6 anos. E a Lei 11.645/08, que torna obrigatório o estudo da história e a cultura indígena e afro-brasileiras nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. É importante destacar que esse projeto é financiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Setecute de Caucaia, com recursos provenientes da Lei Federal Complementar de número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, de 22 de julho de 2022. Falar da capoeira na primeira infância é falar com profissionais que estejam preparados a estar se reciclando dioturnamente para trabalhar com crianças, com as suas atividades, buscando trabalhar o cognitivo, a coordenação motora, a percepção, a agilidade, tudo que nós já desenvolvemos dentro da capoeira. Como é que nós vamos desenvolver essas especificidades nessas crianças dentro da capoeira? Nós vamos trabalhar com a ginga, com a música, com os instrumentos, com a brincadeira de roda, com o pega, né? Todos esses artifícios vão ser utilizados para trabalhar com as crianças de formas lúdicas. Por quê? Tem um estudo que prova que a criança de 0 a 6 anos, ela tem o seu desenvolvimento cerebral mais estimulado, ou seja, tudo que você colocar para essa criança desenvolver de 0 a 6 anos, ela terá uma facilidade de absorver e de assimilar no seu meio. Né? Também esse mesmo estudo, ele mostra que a criança que não é estimulada nessa faixa etária de 0 a 6 anos, ela vai ter um déficit muito negativo para a sua vida posterior. Ou seja, tudo que você estimula dentro dessa faixa etária de idade, a criança ela vai assimilar melhor para o seu conhecimento. Dentro da capoeira, o que é que nós vamos fazer com essas crianças? Nós vamos trabalhar a sociabilização, nós vamos estar trabalhando a afetividade, nós vamos estar trabalhando a musicalidade com essas crianças, nós vamos estar trabalhando hierarquia, respeito, convívio social, tudo esses primeiros passos que rodeiam as nossas crianças. Através desse olhar mais aprimorado que devemos ter com essas crianças, nós teremos cidadãos e cidadãs mais capacitados a desenvolver atividades na sua vida posterior. Bom, nesse processo de estudo, é importante salientar que a primeira infância ela é considerada de 0 a 2 anos, a segunda infância de 2 a 6 anos, e o que eles consideram a terceira infância seria de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária de idade que nós trabalhamos hoje com crianças e pré-adolescentes na escola. Ou seja, é muito importante esse fortalecimento de vínculo e de estímulos para essas crianças realmente no berço, na base. Né? Quando bebezinho, até 2 anos, a gente vai trabalhar com eles a questão da musicalidade, a questão da afetividade, eles aprenderem a sociabilizar com os amiguinhos, a brincar. Né? Nessa fase é tudo muito lúdico. A gente está trabalhando com criança, mas temos que estar estimulando a questão das mãos, pés,
braços, pernas. Então, tudo que a capoeira faz. Como é que a gente consegue isso? Através da ginga, a gente consegue isso através das cantigas de roda, a gente consegue ensinando ele a pegar nos instrumentos. Tudo isso, nessa faixa etária de pequenininhos, a gente vai estar desenvolvendo com crianças. De 2 a 6 anos, nós vamos estar trabalhando com essas crianças a questão da sociabilização dela, né, através dos seus amiguinhos, do convívio familiar, do convívio socioafetivo. São princípios que a gente tem que trabalhar desde a base com essas crianças, né? A questão da musicalidade, a gente trabalha desde o berço. A capoeira ela é muito música, a capoeira é muito ouvir. Então, a criança ela vai assimilar muito através das músicas, das cantigas da capoeira que a gente coloca para eles. Através da musicalidade, da oralidade, a gente consegue ensinar muito para as crianças, porque temos várias músicas dentro da capoeira que a gente pode estar trazendo para as crianças já começarem a ter essa primícia, esse começo de educação, né? Tem uma música que sempre a gente canta na roda que é o A, é o B, é o A, é o B, é o C, ou seja, nós estamos ensinando o alfabeto para as crianças através da oralidade da música dentro da capoeira, né? Então essa é só uma das coisas que nós podemos estar trabalhando com essas crianças no dia a dia, né? Que vai refletir na vida dela posterior. Dentro da capoeira, quando nós trabalhamos a questão da criança perder esse medo de falar, ele perder esse medo de ter contato com as outras pessoas, vai refletir lá na frente num possível trabalho que ele vai ter, num projeto que ele vai desenvolver, que ele vai apresentar. E tudo isso a gente já consegue dentro da capoeira, através de você ensinar as crianças a fazer letra de música, você ensinar ele a apresentar um projeto falando da capoeira, né? Ele aprender a cantar. Quando a criança ela começa a cantar, ela vai perder a timidez, a vergonha, porque ela vai estar com seus pares ali naquela roda, né? Fazendo essa integração, né? E tudo isso, volto a dizer para vocês, refletem lá na frente. A primeira infância nada mais é do que nós prepararmos as nossas crianças para o futuro. Tudo que nós colocamos de qualidade na cabeça dessas crianças, ela vai refletir. Em compensação, o que nós colocarmos de ruins também. Por isso a importância de nós, enquanto profissionais, estarmos nos reciclando para estar levando um melhor conteúdo para essas crianças. A criança que ela não é estimulada, ela vai ter tudo isso que eu falei de benefícios, ela vai ter de malefícios. Porque uma criança que não é estimulada a falar, ela não é estimulada a tocar, ela não é estimulada a cantar, ela não é estimulada ao convívio social, ela vai ser uma criança retraída, ela vai ser uma criança mais depressiva, ela vai ser uma criança que não vai conseguir ter o mesmo desempenho do que uma criança que foi estimulada. Então, pais, mães, educadores, é importante deixar claro que vocês têm a responsabilidade de estarem estimulando as suas crianças. Seja físico, motor, com musicalidade, todas as atividades que vocês acharem benéficas, estarem trazendo para os seus filhos, tragam e coloquem. Por quê? Porque, mais uma vez, reflete lá na frente. O que se é considerado a terceira infância, né? A lei ela fala que é de 0 a 6 anos, mas o estudo mesmo da lei ela é de 0 a 12 anos. Né? Essas crianças, quando chegam no que é considerada a terceira infância, que vai de 6 a 12 anos, aí sim essa criança ela já vai estar mais aberta para o mundo. Mas os estudos mostram que a formação cognitiva, social, de coordenação da criança, a gente trabalha ela até os 6 anos. A partir dessa idade, ela vai aprimorar. Então, a preocupação de fazer uma boa base, um bom alicerce, é para que esse alicerce, uma vez feito, é que nem uma casa. Você faz o alicerce, ele vai só subindo os degrauzinhos durante a vida. Então, quando chega de 6 a 12 anos, que essa criança ainda está no nosso poder, trabalhando com capoeira ainda, muitas vezes de forma lúdica, mas de uma forma mais
mais propícia à faixa etária de idade dessa criança, a gente vai trabalhar com essa criança a questão da responsabilidade, isso dentro da capoeira, que é muito forte, a gente vai começar a colocar para ela a responsabilidade, a hierarquia, o dever coletivo, né, o respeito. Nós vamos estar trabalhando essas bases fundamentais da capoeira, né, que, infelizmente, muitas vezes as crianças elas não têm essa assimilação, até às vezes dentro da própria família. Na capoeira, a gente tem por obrigação estar colocando isso. Se já vier de berço da família, maravilha, mas se não, nós temos essa responsabilidade de estar preenchendo essas lacunas da evolução da criança, tudo isso através da capoeira. A capoeira, ela é formador de cidadãos. A gente transforma vidas com capoeira desde o berço, entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade. Por isso, os nossos profissionais, eles têm que estar atentos, não simplesmente aquele aluno que vai para um treino, mas o que está nas entrelinhas. Aquele aluno que está mais calado no canto, ou aquele que é falante demais, aquele que era falante demais e parou de falar, entendeu? Aquele que tem dificuldade de fazer alguma atividade, porque a capoeira ela é uma arte marcial, uma luta, uma expressão corporal totalmente inclusiva. Não existe na capoeira aquele que não possa fazer parte dela. Se eu não consigo ser um bom tocador, eu posso me destacar como um cantador. Se eu não posso ser um bom tocador, um bom cantador, mas eu posso ter uma aptidão muscular maravilhosa para as atividades físicas que a capoeira ela proporciona, né? Se eu não consigo ser tão bom nessa parte, mas eu posso ser um ótimo comunicador, eu posso fazer a parte da comunicação. Ou seja, de alguma forma, a gente tem que trazer aquele aluno para que ele se inclua no quadro da capoeira. Nós, enquanto professores, temos que entender que para a capoeira, essas crianças elas não têm nenhuma limitação. A gente se adequa à forma de ensiná-la. Nós temos que se adequar ao que ela está precisando naquele momento. Hoje nós estamos trabalhando muito com as crianças com TDAH. Hoje a gente fala muito dessa inclusão. E a capoeira, antes de ser divulgado, antes de ter esse estudo mais aprimorado sobre os déficits de atenção que hoje se é tão colocado para a comunidade, a capoeira, inconscientemente, ela já trabalhava isso, né? Nós temos criança capoeira, nós temos crianças autistas que fazem capoeira, nós temos cadeirantes que fazem capoeira, nós temos crianças com alguma deficiência física, e tudo dentro da capoeira pode ser colocado. Essas crianças, elas se sentem partícipe daquele coletivo, daquela roda. Na capoeira, a gente não tem eu sou rico, eu sou pobre, eu sou preto, eu sou branco, eu sou indígena, eu sou caboclo. Não, tudo nós trabalhamos. Hoje, nós trabalhamos numa cidade que podemos dizer que somos privilegiados, porque aqui na Caucaia nós temos a referência de termos povos indígenas, povos quilombolas, povos ciganos e outras manifestações culturais que abrangem a cidade. E os seus professores de capoeira estão em todos esses territórios, trabalhando com as especificidades de cada segmento cultural, né? E trabalhando, e o mais importante, respeitando a cultura de cada povo. Porque quando eu vou para uma aldeia indígena, embora eu vá ensinar a capoeira, mas eu tenho que respeitar a cultura, o tempo, as limitações daquele povo, como eles trabalham, né? Quando eu vou para um quilombo, eu também tenho que trabalhar e principalmente trazer as suas raízes, a sua origem. Aí entra a parte da a historicidade da capoeira, né? Trazendo para que eles valorizem a sua história de capoeira, que eles valorizem os seus quilombos, que eles valorizem as suas matrizes africanas, que eles valorizem o seu aprendizado ancestral, que por muitas vezes é colocado de lado. Tudo isso a gente trabalhando com oralidade, com musicalidade e resgatando
esses costumes, porque a capoeira é isso. Quando a gente resgata, essas crianças, elas aprendem brincando a sua história, a sua identidade, que muitas vezes está sendo perdida. E a capoeira, ela traz isso de volta para as crianças, né? Através da musicalidade, como eu falei, musicalidade, dança, brincadeira, canto, ginga, apresentações, tudo isso faz com que essas crianças, elas cresçam com esse desejo e com esse entendimento que eles são mais, eles são muito importantes, que eles são participantes da sociedade, que eles são pessoas que transformam e podem transformar a vida de outros. Ou seja, a capoeira transformando cidadãos, que lá no finalzinho da ponta, de toda essa base que a gente trabalha e está falando aqui, nada mais é do que transformarmos cidadãos. Quando a gente passa para a parte de coordenação motora, a parte física, né, a parte de corpo, de benefício para essas crianças, a gente só tem a ganhar. Por quê? Porque a capoeira, ela trabalha todo o corpo, com a ginga, com todos os movimentos. Na parte física, você vai trabalhar pé, mão, cabeça, braço, coluna, tudo que você quiser dentro da capoeira, transformando a flexibilidade, a agilidade, a percepção. São crianças que vão estar mais ativas dentro da escola, vão estar mais ativas dentro de casa, a fazer atividades que outras crianças dessa era que nós estamos vivendo, da digitalização, do computador, do celular, estão perdendo, né? Hoje nós temos cada vez mais crianças presas à tela de um computador, à tela de um celular, onde não participam dessas atividades e só conhecem através do celular. Não sabem o que é um pandeiro, não sabem o que é um berimbau, não sabem o que é fazer uma ponte, uma estrelinha, né? Porque na capoeira a gente faz o AU, né? Quando a gente é criança, antes de fazer capoeira, eu aprendi que a gente fazia estrelinha, né? Que é botar os pés na parede, pisar no chão. Hoje em dia os meninos querem andar tudo calçado, nem o pé no chão, mas não colocam, né? E é isso, esse pegar no chão, esse botar o pé no chão, que vai trabalhar a imunidade dessa criança, que vai trabalhar o seu amor à terra que eu digo no geral, o contexto de tudo, né? Ele vai brincar. Antigamente a gente brincava correndo no meio da rua, né? Soltando pipa, soltando a raia, jogando de bila, coisas que fazia parte da nossa infância, que aparentemente era tão bobo, tão besta, mas que até essas brincadeiras, elas também estavam trabalhando a coordenação motora, a atenção dos meninos, a agilidade, né? Hoje nós temos que estar na sala de aula ensinando o que a gente já aprendia no dia a dia. Hoje em dia as crianças mal brincam na rua, né? Mal tem essa possibilidade de estar correndo atrás de uma raia, porque hoje tudo está mais... A cidade, ela cresceu muito e hoje até a brincadeira de raia passou a ser perigosa, né? Para algumas pessoas que utilizam aquele fio com cerol, né? Com coisa que corta, né? Antigamente não, era só a linhazinha mesmo, porque era o prazer de brincar. Lembra que eu falei no começo dessa fala que tudo que você estimula a partir de 0 a 6 anos, ele vai aprender com mais facilidade? Então, se desde pequenininho eu coloco meu filho para botar o pé no chão, eu coloco ele para brincar, eu estimulo ele visualmente, eu estimulo ele auditivamente, eu estimulo ele no tato, tudo isso vai fazer com que essa criança, ela desenvolva a sua vida de uma maneira mais saudável. Nosso corpo, ela é uma máquina, nosso corpo, ela é uma engrenagem. Tudo que eu não utilizo, a tendência é o quê? Enferrujar. Eu tenho uma máquina, pode ser nova do jeito que for. Se eu não utilizar, deixar ela no cantinho, ela é nova, mas na hora que eu for pegar, pode ter certeza que ela não vai funcionar do jeito que ela foi fabricada para funcionar. Por quê? Porque passou muito tempo sem uso. E as nossas crianças hoje estão virando máquinas sem uso. Não conseguem mais fazer uma corrida, não conseguem mais subir em árvore, não conseguem mais uma natação. Antigamente o menino aprendia a nadar dentro do rio, dentro dos córregos, né? Hoje nós nem temos mais, não temos mais essa facilidade que a criança tem de se desenvolver, né? O lado bom e ruim vamos dizer que da modernidade, né? Os pais hoje trabalham mais e os filhos ficam mais retraídos.
porque antigamente os pais até poderiam não brincar com seus filhos, mas eles eram livres para brincar. E hoje a gente não tem mais essa segurança, hoje a gente não tem mais essa possibilidade de estar deixando os nossos filhos soltos. E com isso, estamos criando uma geração de crianças com déficit de aprendizado. E aprendizados básicos, eu não estou falando de aprendizado acadêmico, de escola, de formação educacional, eu estou falando de formação de pessoa, estou falando de corpo, eu estou falando de ser humano para a vida. Né? Antigamente a minha mãe dizia o seguinte, que nós educávamos os filhos da gente em casa, né? E a escola só ensinava. O que é que ela ia ensinar? Português, matemática, história, geografia, mas a base sempre tinha que ser em casa com os pais, né? Tudo eles tinham. A escola era a sua segunda casa. Infelizmente, hoje, para muitas crianças, a escola acaba sendo a primeira casa, os projetos, né? Na questão social, na questão de fortalecimento de vínculos, hoje nós, enquanto educadores, temos uma responsabilidade grandíssima. Por quê? Porque as crianças elas estão transferindo para nós a responsabilidade afetiva, muitas vezes, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Por quê? Porque hoje a nossa grande realidade, as famílias elas estão desestruturadas. E uma vez que essa família ela é desestruturada, a criança vai procurar essa lacunazinha. Lembra que eu falei? Que a gente forma o cidadão até 6 anos. Aí essa lacuna que ele não preencheu, ele vai preencher na mestra de capoeira, no mestre de capoeira, nos amigos, no vizinho, na vizinha. Né? Então, isso... por um lado é bom e por outro é muito ruim. Porque hoje nós temos vários perigos que englobam quando você coloca a afetividade no lugar errado. Por isso, nós profissionais de capoeira, estou falando diretamente para esse público, ele tem que ter esse cuidado de perceber essa criança e esses déficits, essas lacunas que nós precisamos preencher de maneira correta para que essa criança não seja prejudicada na sua vida posterior. Esse webinário, na verdade, é uma reflexão sobre capoeira na primeira infância, né, onde nós estamos trazendo para que você que está aí do outro lado tenha um pensamento mais crítico e busque se profissionalizar e se capacitar para trabalhar com essas crianças e adolescentes, porque é de total responsabilidade do professor quando o pai entrega eles a vocês. Então, não é simplesmente brincar de capoeira. A capoeira, ela transforma vidas. Seja você também um transformador, da maneira correta. Lembrando que esse webinário, ele é um projeto, né, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, né, que visa trazer para nós, capoeiristas, uma melhor qualidade de ensino para as nossas crianças.